gente recebe o especialista em gerenciamento de risco e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gerardo Portela. Tudo bem, Gerardo? Bom dia. Bom dia, Gerardo. Tudo bem? Ana também tem convidado em São Paulo, né, Ana? Aqui no estúdio, Raquel, a gente recebe o Reniose Coquier, cientista político, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, Reni. Bom dia, Ana. Bom estar aqui com vocês. Gerardo, queria começar perguntando para você, né, a especulação ainda sobre a existência ou não desse teste, se ele realmente foi realizado ou não. Agora, em relação à bomba, é possível fazer essa bomba? A gente estava falando da diferença dela com a bomba atômica, que é mais, né, a gente já ouve falar mais dela, que é feita com urânio, né? Essa bomba de hidrogênio, queria que você falasse das características dela e se é realmente possível algum país ter desenvolvido essa bomba. Sim, já temos, desde 1952, os Estados Unidos já testaram esse tipo de bomba, a Rússia também já tem experimentos já realizados, é possível fazer, mas é uma bomba que exige muita tecnologia, não é fácil fazer uma bomba como essa. E a bomba convencional, basicamente, você tem um disparador, que é um explosivo convencional, e ele provoca a reação de fissão nuclear. O que é a reação de fissão nuclear? Se eu pegar uma pedra aqui de 10 quilos, jogar no chão e quebrar, os pedaços somados vão somar 10 quilos. Mas no mundo nuclear não é assim. Então você vai pegar os 2 pedaços, 3, e vai somar 9 quilos. O que acontece com esse 1 quilo? A diferença, quem descobriu foi Albert Einstein. Ele descobriu que isso vira energia. Então essa energia é a energia produzida numa fissão nuclear. Na fusão, é o contrário, você tenta juntar 2 pedras e criar uma nova. E também não soma o mesmo valor. Essa massa que desaparece, essa charada do desaparecimento, pela teoria da relatividade de Einstein, descobriu-se que vira energia e muito mais energia quando se trata de uma fusão, que é o caso aí do hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, ao se fundirem, a massa final é reduzida, mas transformada em energia. Por isso tem muito mais energia. E a bomba de fusão, ela precisa de tanta energia para ocorrer que precisa de uma bomba nuclear de fissão para dar o disparo. Então vem o disparo com uma pequena bomba nuclear, depois vem a bomba H, propriamente dita, com uma energia imensa, e ainda há pesquisadores que incluem uma outra bomba convencional acionada por essa explosão. Então, professor, eu queria até, a gente estava falando dessa capacidade tecnológica, muito se questiona, né, da capacidade tecnológica aí da Coreia do Norte. Inclusive a agência de espionagem sul-coreana, no entanto, está justamente questionando, né, essa capacidade. Diz que os efeitos dessa bomba também, né, um terremoto de mais de 5 graus aí na escala Richter, seria um efeito teoricamente pequeno para uma bomba H. A senhora acha que é mais um blefe da Coreia do Norte, professor Reni? Desculpa, não estava te ouvindo. Não, eu acho que a Coreia do Norte ela usa esses blefes para tentar ganhar alguma coisa. E normalmente ela tem usado isso para barganhas, moeda de barganha. Só que ultimamente ela tomou uma postura de que testes nucleares não vão ser moeda de barganha, porque não tem mais muito que ela consiga da comunidade internacional. Então, o que ela vai tentar fazer? Ela diz que isso é uma segurança, é uma garantia à sua segurança nacional. E ela tem usado ter a bomba atômica como uma garantia que o regime vai sobreviver, que não vão ter revoluções, que não vão ter ações de espionagem para derrubar o regime. Então ela escolheu, a partir de então, que a bomba atômica é a garantidora da sua segurança nacional. Se é ou não um blefe, é um indício de que alguma coisa está avançando no programa nuclear coreano. Pode ser que não seja realmente uma bomba de hidrogênio, mas pode ser uma outra bomba atômica com uma força maior. O fato é que nos últimos, desde 2006, a Coreia do Norte já fez 4 testes, e 3 deles foram dentro da administração do Obama, ou seja, nos últimos 8 anos aí nós temos 3 testes, e eles foram reais, com níveis de intensidade diferentes. Recentemente os americanos acabaram de descobrir que a Coreia do Norte foi capaz de lançar um míssil de um submarino. Então, independente da força dessa bomba, o fato é que a Coreia do Norte está caminhando e continua evoluindo o seu programa nuclear. E isso é muito preocupante para a região e para o mundo.
Professor Gerardo, sobre a veracidade dessa bomba, o Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou uma atividade sísmica fora do comum no nordeste da Coreia do Norte. Não é ainda a confirmação do teste, mas pode ser um indício. Pergunto para o senhor, como se comprova que realmente houve esse teste e se realmente é uma bomba de hidrogênio? Olha, é possível blefar fazendo testes dessa natureza. Você pode turbinar uma bomba nuclear e relatar que está fazendo um teste com uma dada quantidade com a potência e depois transformar isso numa aparente bomba H. Então, essa simulação, esse artifício, ele pode ser, sim, disfarçado, porque nós não temos lá especialistas acompanhando os testes. Isso, obviamente, não é acessível. Então, você pode produzir uma explosão nuclear tradicional e com uma quantidade maior, uma massa crítica maior, um artefato com uma massa crítica maior, e depois dizer que usou menos e tem outros artifícios técnicos para você turbinar e criar essa expectativa de uma bomba H. Ana? Não, eu queria perguntar para o professor Reni em São Paulo, porque a gente viu várias reações dos governos dizendo que foi uma grave violação da lei internacional. A gente sabe que há uma série de sanções já impostas contra a Coreia do Norte. Então, que tipo de punição extra pode ser aplicada agora depois desse teste, se é que esse teste foi verdade? Bom, essa é uma das dificuldades, né? Porque realmente a comunidade internacional já isolou a Coreia do Norte há muito tempo. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados, com menos relações comerciais, existem sanções há muito tempo, inclusive um enigma o que acontece lá dentro. A Coreia do Norte é um regime fechado e isolado. Tem muito pouco que a comunidade internacional possa fazer de fato. Os países que realmente poderiam fazer alguma coisa são aqueles que são próximos à Coreia do Norte, aí estamos falando da China e da Rússia. A China e a Rússia condenaram e vão condenar publicamente uma ação dessa, um teste desse, mas em termos práticos não vão fazer muita coisa, não vão pressionar, até porque a China tem um receio que o regime imploda e a Coreia do Norte acabe se tornando um problema, e é do interesse da China que a Coreia do Norte exista também para evitar que a influência do Ocidente chegue próximo da sua fronteira. Então hoje a comunidade internacional está de certa forma travada. Os únicos que têm algum tipo de influência são Rússia e China. E a Rússia tem se aproximado também da Coreia do Norte. Não tem muito que a comunidade internacional fazer. Isso mostra um pouco do desafio de lidar com a questão da proliferação nuclear, porque por mais que os países se juntem e tentem assinar acordos ou fechar mecanismos de que os outros continuem desenvolvendo essa tecnologia, é muito difícil. Gerardo, eu queria que você falasse sobre os efeitos e a ação dessa bomba, né? A gente sabe, por exemplo, os efeitos da bomba de Hiroshima e Nagasaki, pessoas ficaram com câncer muito tempo depois, quer dizer, a radiação ficou ali no terreno, né? Os efeitos da bomba de hidrogênio, eles são parecidos ou não? E o que ela atinge, né? A área que ela atinge, o potencial dela é maior também que a bomba atômica? A energia liberada é muito superior. E você tem uma particularidade que você precisa de pouca massa para produzir muita energia. O hidrogênio é um material muito mais fácil de ser obtido do que o urânio 235, geralmente utilizado nas bombas, que precisa ser enriquecido. Além disso, a bomba H, ela tem uma característica, apesar da reação de fusão ser mais limpa em termos nucleares, em termos de radiação é mais limpa, mas a quantidade de energia é extrema, é como se fosse um pequeno sol. É como se nós criássemos um pequeno sol numa região. Então, você tem um grau de destruição muito grande. Para você ter uma ideia, há um teste feito, o maior teste feito com bomba H, um teste superou 5.000 vezes o poder de destruição da bomba de Hiroshima. Então, é um artefato extremamente contundente numa guerra. Então, realmente não há um interesse científico da comunidade científica de que isso seja usado apenas para fins militares. Nós estudamos a possibilidade de fazer um reator de fusão, que seria fantástico, mas a dificuldade técnica é muito grande. Por isso, já usando os conhecimentos de fatores humanos da área de gerenciamento de risco, eu diria que é possível, porém muito improvável.
que isso seja realmente um teste de uma bomba H lá na Coreia do Norte. E os efeitos dela? Os efeitos são, como eu disse, é como se fosse um pequeno sol, uma onda de choque Não, é que a gente está falando dos efeitos posteriores, né? Anos depois, a radiação, as pessoas ainda ficando doentes. Tem radiação, até porque ela é disparada por uma bomba nuclear, menor, mas é disparada por uma bomba, porque é preciso muita energia para criar a fusão, então é preciso uma bomba atômica para poder disparar o processo de fusão. E existem efeitos de radiação, mas o pior efeito é a destruição, a devastação é muito contundente, não se compara com uma bomba de Hiroshima, por exemplo, ou Nagasaki. Ô, professor Henning, a gente sabe das dificuldades da ONU, né, principalmente nessas últimas décadas aí. O Conselho de Segurança também é muito criticado, né, principalmente porque não consegue impedir nem ações, por exemplo, dos Estados Unidos, que fazem estratégias e ações sem sequer comunicar ao Conselho de Segurança. Mas o fato é que China e Rússia estão condenando esse teste que está sendo anunciado. A gente não sabe se é verdade. Essa condenação é meramente política, então, como o senhor disse? Será que não fortalece de alguma forma o Conselho de Segurança, pelo menos? Bom, Luciano, na verdade, de certa forma enfraquece o Conselho a partir do momento que o Conselho fica só no campo retórico. Se a China e a Rússia só continuarem condenando e na hora que o Conselho se reúne e senta para tomar uma decisão e passar uma resolução de, por exemplo, de mais sanções econômicas, isso não é feito, o Conselho mostra que ele é incapaz, ou ele não tem força suficiente, ou ele não tem interesse, ou não tem unidade para lidar com problemas graves como esse. Sendo que Rússia e China têm o poder de veto dentro do Conselho de Segurança e são aliados da Coreia do Norte ou são próximos à Coreia do Norte, qualquer coisa mais dura contra a Coreia do Norte que vai ferir os interesses desses dois países, eles acabam segurando. Então, discursos condenatórios não são suficientes. O Conselho precisaria agir de uma forma mais dura. Apesar de que o número de sanções que a Coreia do Norte já tem já é alto, então mais sanções não necessariamente vai resolver o problema. E aí que o Conselho fica travado. Eu diria que no caso da Coreia do Norte o Conselho está travado por duas razões. Uma, pela natureza do problema, e mais sanções não resolveria talvez, e a segunda pela questão política, a divisão política que existe no Conselho, os interesses de cada país. No caso, Rússia e China seriam resistentes a alguma atitude prática mais contundente. Anabá? Não, só mais uma pergunta daqui de Londres. Então a gente pode dizer que toda a possibilidade de negociação sobre o programa nuclear com esse novo teste, que é o quarto teste, vai por água abaixo, ou ainda você acha que há uma possibilidade diplomática de se conversar com a Coreia do Norte? Eu acho que a Coreia do Norte ela quer chamar atenção. Isso é uma estratégia comum deles, é sempre chamar atenção, mostrar que é uma grande ameaça. Como eu disse há pouco, né, até o momento a estratégia era trazer as pessoas para a mesa, a comunidade internacional para a mesa, para conseguir alguma barganha. Só que hoje a barganha não existe, porque os Estados Unidos exigem o seguinte: a desnuclearização da península, e só assim que ele senta na mesa para oferecer alguma coisa para o outro lado. A Coreia do Norte precisa abolir ou extinguir o seu programa de mísseis, que são onde essa ogiva nuclear, esse armamento vai ser colocado num míssil para chegar até os Estados Unidos. Então, essas são demandas muito objetivas que os americanos têm, e a Coreia do Norte não está disposta a atendê-las. Para você trazer a Coreia do Norte para a mesa e fazer ela mudar de comportamento, você precisa ter uma coalizão muito forte com a presença da China e da Rússia interessadas nessa verdadeira desarmamento, essa mudança de comportamento e abertura da Coreia do Norte. Só que aí entra nos interesses geopolíticos da China, e a China ela tem uma preocupação de que o fim da Coreia do Norte ou a reunificação da Coreia do Norte coloque a influência americana na sua fronteira. O próprio Japão, de uma certa forma, olha com receio uma Coreia reunificada, que seria uma Coreia bem nacionalista e vai lembrar das perseguições, enfim, do que sofreu na mão dos chineses ou dos japoneses. Então, é difícil porque você tem que acomodar muitos interesses. Existe a possibilidade porque nós estamos tratando de um problema grave. Professor Gerardo, a bomba de hidrogênio é a bomba mais poderosa e mais destrutiva que se tem notícia no mundo? Ana, realmente não existe nada comparável aos efeitos de liberação de energia de uma bomba, de uma fusão nuclear. E uma bomba H é uma bomba por fusão nuclear.
Professor Rene, falando ainda desse conflito, sempre que tem um conflito, né, a gente analisa quem pode ser atingido e quem teme esse conflito, né? Recentemente a gente falava de Ucrânia, ficava ali uma guerra entre Rússia e Europa. Briga de Israel e Palestina, os países da região são os atingidos e que interessa também aos Estados Unidos. Mas e agora? É todo mundo? Porque a Coreia do Norte não tem relação com ninguém. Como se o Gerardo não dá para saber se eles fizeram teste, porque ninguém entra lá. Quer dizer, interessa ao mundo agora? Quer dizer, alguma coisa pode efetivamente mudar a partir disso nas relações internacionais? É importante esse ponto, Raquel, porque quando a gente olha para as crises diversas, e a gente olha para a crise, como você bem colocou, da Rússia com a Ucrânia, aí você tem o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa e a Rússia. Quem está de fora? China, Índia, grandes países da Ásia não estão envolvidos nesse problema. Quando a gente olha para o Oriente Médio, agora recentemente a Rússia entrou nas discussões do Oriente Médio. Então você tem Estados Unidos e Rússia e os países do Oriente Médio. China não está dentro dessa história, ou o Japão, outros países da Ásia não fazem parte desse problema. Mas quando a gente olha para uma crise na Ásia, simplesmente envolve China, Rússia, Japão, Estados Unidos e as Coreias, uma delas nuclearizada. Então, nós estamos lidando com uma região que ela é muito mais perigosa em termos de, se a gente pensar num conflito, do que outras regiões do mundo, porque envolve grandes populações, grandes nações, onde o nível de tensão já é muito alto, porque você tem uma série de outras crises acontecendo na Ásia, as disputas territoriais no Mar do Sul da China, os países brigando por território, o Japão tomando uma postura de querer mudar sua Constituição. Então você tem um movimento nacionalista em ebulição, onde o passado e o ressentimento histórico do choque desses países não foi esquecido, e nós estamos falando de grandes potências reunidas. Nenhuma outra região do mundo aglomera tantas potências nucleares juntas, uma do lado da outra, num possível conflito. Isso é muito temeroso. Com a confirmação ou não desse teste, o mundo está em alerta, né, Rene? Completamente. Tá certo. Rene Ozzy, cientista político, professor de Relações Internacionais da ESPM. Mais uma vez, obrigada, Rene. Obrigado, Ana. Um prazer estar aqui. Bom dia para você. Bom dia. Senhora Raquel? A gente agradece aqui mais uma vez Gerardo Portela, ele é especialista em gerenciamento de risco e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigado, Gerardo. Eu que agradeço.